Horizonte, bom dia! Pois é, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, nossa padroeira, né? Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Já estamos no mês de abril, né? Fiquei me lembrando daquela música do nosso querido Dorival Caymmi. Rosas, 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 rosas formosas são rosas de mim. Rosas a me confundir, rosas a te confundir, são as rosas de abril. Beleza, né? Pois é, abril é um mês muito gostoso porque ele está intermediário. Nós saímos do calor, né? Entramos no outono e depois o friozinho começa em abril, principalmente no interior de Minas, né? Aquele friozinho gostoso, maravilhoso do nosso interior, né? Aquelas manhãs, né? Maravilhosas que nós temos no interior de Minas, né? Eu fico me lembrando disso, né? E nós estamos aí já na Semana Santa. Coisa, né, maravilhosa. A Semana Santa, uma semana de reflexão muito grande, né? Eu fico me lembrando antigamente como a gente se guardava a Semana Santa, né? Era desde o domingo de Ramos, vinha com a sexta-feira passada, que foi a sexta-feira das trevas, né, de Nossa Senhora, né, e depois o domingo de Ramos, né, Jesus entrando em Jerusalém, né, e depois tudo aquilo que nós vamos viver esta semana, né. Pois é, os dias têm parecido cada vez mais curtos, não sobra tempo para realizar as atividades, o que pode gerar ansiedade. Uma pesquisa apontou que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Depois de 8 anos servindo a aeronáutica, Roger precisou mudar de profissão. Mas a dificuldade de requalificação profissional, somada a outras questões pessoais, geraram crises de ansiedade no ex-militar. Acho que essa questão financeira foi o que mais pesou, né? Porque eu tinha uma estabilidade, eu sabia o que fazer com o meu dinheiro. Eu estava chegando num ponto que eu não sabia nem se eu ia ter um emprego, né? E sem contar que eu estava arcando com a casa, né, com o matrimônio, eu ia ter que tomar conta das contas. E eu tinha muita fé, né? Eu tinha um plano A, tinha um plano B, né, para conseguir ter renda, para poder arcar com minhas contas, mas no meio do processo muita coisa deu errado. Eu sentia uma falta de ar e vinha com a junção de um monte de pensamentos ruins, que não tinha nada a ver com o momento. E eu não conseguia alinhar tudo aquilo ali e foi só agravando. Desemprego e instabilidade financeira são algumas das condições sociais que contribuem para o desenvolvimento da ansiedade, uma resposta emocional e fisiológica a situações de estresse. Mas quando se torna crônica, pode afetar a vida pessoal e profissional da pessoa. O sono é um fator muito importante de risco para você começar a perceber o sono, a irritabilidade. Porque as pessoas acham, eu sou irritada mesmo, eu sou uma pessoa estressada mesmo. E não é bem assim. Porque se você está há muito tempo com essa irritabilidade te acompanhando, já é um sintoma dessa ansiedade. E também os pensamentos, observar muito os pensamentos, porque os pensamentos, na maioria das vezes, eles são catastróficos. São pensamentos que uma simples viagem pode virar um terror para você, porque você começa a catastrofizar os pensamentos negativos, eles vão tomando conta de você ali. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem com algum tipo de transtorno mental no mundo. E uma empresa especializada em saúde digital apontou que o Brasil é o país com mais pessoas que sofrem de ansiedade. Muitas das vezes você está inserido em um ambiente de trabalho, que você está passando por assédio moral. Muitas das vezes você se relaciona com um parceiro ou com uma parceira, que são pessoas com uma comunicação tóxica. Então, tanto o teu estilo de vida relacionado ao teu trabalho, quanto também a um nível de escolaridade baixa também, a gente consegue relacionar isso com os índices que estão cada vez mais altos relacionados ao transtorno de ansiedade. Em caso de sentir algum dos sintomas relacionados à ansiedade, o melhor a se fazer é procurar um especialista. É importante que é o primeiro sinal que você percebe que não está dormindo bem, que você percebe que está com taquicardia ali, que o teu intestino não está funcionando bem, procura um profissional de saúde mental e senta com ele, leva para ele os teus sinais e sintomas, que ele vai junto com você pensar da melhor forma que vai fazer esse tratamento e você vai voltar a ter qualidade de vida. Pois é. Eu convivo com pessoas ansiosas por causa do tempo, não é verdade?
né? E eu lembro de uma parenta minha que um dia estava com problema de tempo. Ela não conseguia fazer tudo aquilo que ela precisava de fazer, as tarefas do dia, no tempo do dia, né? Durante o dia. E aquilo trazia problemas gravíssimos para ela e ela começou a ter dores pelo corpo inteiro. Foi ao médico e o médico tacou nela uma medicação, daquela de cor, daquele tarja preta, né? Eu falei, que isso, você não vai tomar isso não, você não está doente para tomar um medicamento desse não. Toma uma champanhezinha aqui, ó. Gela lá na sua casa, depois do banho você toma um cálice de champanhe, você vai ver que vai melhorar. E assim ela fez. No outro dia me ligou cedo, estou ótima, sem dores nenhuma pelo corpo. Por quê? Porque relaxou. A gente tem que ter um momento de relaxamento, nós temos que nos relaxar, né? É muito importante quando você passa um dia atarefado, cheio de coisas, né? E para você não entrar nessa ansiedade, você relaxa, dá uma descansada, fecha os olhos, né? Conversa com Deus, isso é muito importante, né? Agradeça o dia que você teve e você no outro dia vai ter um dia melhor ainda, não é verdade? Isso é muito importante que a gente faça isso, tá legal? É muito importante. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de Lúcen. Ah, se você sabe, né? Você sabe muito bem, né? As pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias, é para o homem e para a mulher, você entendeu? Então você encontra pílulas de Lúcen em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pílulas de Lúcen, sempre o melhor para todo mundo. Falou em todas as farmácias e drogarias. Olha, adoçantes artificiais são substitutos do açúcar amplamente utilizados, mas pouco se sabe sobre seus efeitos a longo prazo. Uma pesquisa divulgada pela revista científica Nature associou o risco de doenças cardiovasculares e problemas de circulação ao consumo de adoçantes. Olha aí. Muita gente já substituiu o açúcar por ele. O adoçante está cada vez mais presente na alimentação dos brasileiros, principalmente no cafezinho. Eu acho que o açúcar estraga o sabor do café. Na verdade, eu já estou até me preparando para nem usar mais adoçante, né? Para tomar ele puro. Mas como eu ainda não consigo, eu prefiro colocar só 3 gotinhas de adoçante. Eu acho que destaca mais o gosto do café. Eu tenho usado adoçante. Não sei se é a melhor opção em relação ao açúcar, mas eu tenho usado adoçante. Mas uma pesquisa publicada numa revista científica associou o risco de doenças cardiovasculares e problemas de circulação sanguínea ao consumo de um tipo de adoçante. O estudo foi feito com mais de 4.000 pessoas nos Estados Unidos e também na Europa. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que o grande vilão seria o eritritol, um componente presente em alguns tipos de adoçante. Pessoas com fatores de risco, como diabetes, por exemplo, teriam 2 vezes mais chances de sofrer um ataque cardíaco ou um derrame se tivessem níveis altos de eritritol no sangue. Essa pesquisa foi uma coincidência de achado. Na verdade, os pesquisadores da Clínica de Saúde de Cleveland, que estuda muito sobre nutrição, estavam procurando elementos da nossa alimentação que poderiam elevar o risco cardiológico. E, por coincidência, quando o grupo de pesquisa ingeriu produtos que tinham como edulcorante, ou a gente chama de adoçante, o eritritol, o risco aumentou muito. A dica é escolher bem o produto que vai adoçar o seu alimento. Em caso de dietas que restringam o uso do açúcar, alguns adoçantes podem ser usados. Se seu padrão alimentar for de um cafezinho por dia ou um suco por dia que precisaria ser adoçado, se você não tiver risco cardiológico, se você não estiver em decorrência de um diabetes, talvez você poderia usar ali outro tipo de adoçante, o mel, ou o açúcar demerara, ou o açúcar mascavo, outros tipos de açúcar menos complicados que um açúcar branco de mesa, um açúcar refinado, e não teria problema algum. Mas se você precisa eliminar mesmo o açúcar por motivos de saúde mais
mais graves, vale a pena você escolher os mais naturais. Apesar da gente saber que as pessoas não gostam do stevia, ele é o nosso queridinho, ele é o mais natural de todos. Mas existem outros, como a sucralose ou o próprio xilitol, que são opções ao stevia que podem ser usados para trazer um dulçor se você usa mais compostos adocicados. Agora vamos para aquele intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos! Gente, daqui a pouco, 12:30, você acompanha a atualização das principais notícias do dia no jornal Horizonte Notícias. Um dos destaques dessa segunda-feira são as vagas de emprego para quem mora em Belo Horizonte, Contagem e Betim. Fique ligado, é daqui a pouco, né? Aliás, falando nisso, falando em vagas, né? Eu quero lembrar que outro dia eu passei pelo Barro Preto, né? E fiquei impressionado com o número de anúncios nas lojas. Estamos precisando de vendedor. Pode ser vendedor, estamos precisando de vendedor, não precisa ter experiência. Estamos precisando de isso, daquilo. Então, eu estou achando que o mercado de emprego está se aquecendo novamente em Belo Horizonte, pelo que eu vi no Barro Preto, né? Também passo na porta dos supermercados, estamos contratando supermercados, sacolões. É sinal que o emprego, ninguém pode reclamar que está faltando emprego, não é verdade? É isso aí? Pois é. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu quero convidar você, nosso telespectador aqui da TV Horizonte, para sempre dar uma passadinha no Mercado Central, sabia? O Mercado Central é o terceiro mercado do mundo, né? E onde você encontra de tudo. E o mais interessante, onde os mineiros se encontram, né? Quero mandar um abraço para o pessoal do Mercado Central, sempre recebendo todos com muita alegria e com muita atenção. Olha, a poluição cada vez maior dos oceanos coloca em risco o meio ambiente e chega até onde os cientistas não imaginavam. Uma geóloga brasileira se surpreendeu ao encontrar na remota ilha de Trindade, que fica no meio do Atlântico Sul, rochas que contêm plástico em sua composição. Já viu isso? Há poucos locais no planeta tão remotos quanto Trindade, uma ilha vulcânica no Atlântico Sul, aonde se chega após uma viagem de navio de até 4 dias, saindo da costa do Espírito Santo. Por isso, a geóloga Fernanda Avelar Santos ficou chocada ao encontrar neste pequeno território de pouco mais de 9 quilômetros quadrados, que conta apenas com uma pequena base da Marinha e com uma estação de pesquisas científicas, um sinal inquietante do impacto humano em uma paisagem praticamente intocada, rochas formadas pela contaminação do plástico que flutua no oceano. A geóloga se deparou com os objetos pela primeira vez em 2019, quando foi à ilha desenvolver sua tese de doutorado sobre um tema completamente diferente: deslizamentos de terra, erosão e outros riscos geológicos. Fernanda trabalhava perto de uma reserva natural protegida quando encontrou um afloramento de 12 metros quadrados de rochas azuis e esverdeadas de aspecto peculiar. Intrigada, levou dezenas de amostras para seu laboratório. Estava fazendo campo no local chamado Praia das Tartarugas, que é uma área de preservação ambiental, para fazer coleta de solos, rochas, areia de praia, quando eu me deparei com essa ocorrência, que era um material muito diferente, né? Era claramente um material artificial, provavelmente plástico, mas tinha aparência de rocha. Isso me chamou a atenção e eu fiz a coleta e trouxe aqui para Curitiba. Ao analisar o material, a geóloga e sua equipe identificaram um novo tipo de formação geológica resultante da fusão dos materiais que a Terra usa para formar rochas há bilhões de anos, mas com um novo componente: lixo plástico. Primeiro que a Ilha da Trindade é um local que eu conheço que tem a maior proteção ambiental, né? É um local assim muito cuidado pelo Brasil e também tem uma ocupação muito pequena, né? Então você sugere que é um local que vai estar
vai estar protegido dos impactos negativos do comportamento humano e, na verdade, não. É impressionante o quanto de lixo que chega em todas as praias da ilha pelas correntes oceânicas. Fernanda voltou à ilha no fim de 2022 para coletar mais amostras e aprofundar o estudo sobre o fenômeno e encontrou formações plásticas similares às registradas anteriormente em locais como Havaí, Grã-Bretanha, Itália e Japão desde 2014. Mas Trindade afirma é o local mais remoto do planeta onde elas foram encontradas até agora. Há um temor de que, à medida que as rochas sofram erosão, os microplásticos se infiltrem e contaminem ainda mais a cadeia alimentar da ilha. Ocorrências que tinham sido encontradas até então, que a Fê comentou, na Ilha da Madeira, no Havaí, que tinha sido encontrada na Inglaterra, tinham sido só um tipo de ocorrência. Então, definiram os plásticos conglomerados lá no Havaí, definiram os piroplásticos na Inglaterra, só que tinham lacunas, e a ocorrência que a Fê encontrou, que a gente descreveu, tinham todos esses tipos de plásticos correlacionados, então deu para entender como que eles podem ser formados juntos. O principal ingrediente que Fernanda e sua equipe descobriram nas rochas foram restos de redes de pesca, mas as correntes oceânicas também arrastaram grande quantidade de garrafas, lixo doméstico e outros resíduos plásticos do mundo todo para a ilha. Pois é, muito triste, né, a gente saber que os oceanos são depositários, né, do lixo que as pessoas jogam nos rios. Porque se você joga no rio, joga num córrego perto da sua casa, né, esse córrego vai cair no rio maior e vai levar a sujeira que você depositou no córrego. Esse rio maior vai levando e chega lá no mar, não é verdade? Fora aqueles que frequentam as praias e deixam lá o lixo, né, de qualquer maneira. É muito triste isso, né? Ainda nós somos um país que não temos a civilidade de pegar o lixo, colocar no lugar certo, né, para que os mares não sejam poluídos como estão. Isso é muito triste. Olha, esporte geralmente associado ao estereótipo do japonês obeso, o sumô cresce no Brasil e conta com cerca de 600 praticantes. Em São Paulo, um grupo de lutadores mostra que a modalidade nipônica, de origem milenares e para todo mundo. Olha aí. Na luta para quebrar preconceitos. Esporte associado a homens japoneses obesos vestidos apenas com uma tanga grossa, o sumô se torna cada vez mais presente entre as mulheres no Brasil. Por razões religiosas ligadas ao shintoísmo, a participação feminina é proibida na categoria profissional japonesa, mas neste ginásio em São Paulo, são as lutadoras que travam confrontos cheios de técnica no saibro. Mas há um preconceito, às vezes quando eu falo, eu pratico sumô, todo mundo já faz assim, né, achando que teria que ser gordo, mas tem, né, o amador tem categorias, né, e eu luto na categoria média. Tricampeã brasileira e campeã sul-americana, Valéria passou o amor pelo esporte para a filha, Diana, que já lutou em outras modalidades, mas se encantou mesmo pela dinâmica das lutas de sumô. Cansativo, mas é uma luta rápida, então é bem... não tem... Tipo, eu já lutei judô e jiu-jitsu, é umas lutas demorada, e o sumô é bem rápido, é tipo 10 segundos. Isso é muito bom. Destaque do sumô brasileiro, Luciana Watanabe, de 37 anos, coleciona títulos. A 18 vezes campeã nacional e bicampeã mundial, compartilha a paixão pela modalidade com crianças em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. No mundo todo tem bastante mulheres praticando sumô, né? São mais de 80 países, né? Já tem 4 categorias aí de peso, né? Então eu acho que a gente está expandindo isso. A minha ideia é quebrar preconceitos mesmo, né? Hoje em dia já não se tem a imigração japonesa forte no sumô, não. Hoje são os descendentes e quem gostou do esporte. O sumô conta com campeonatos mundiais femininos desde 2001, e tem a esperança de um dia se tornar uma modalidade olímpica. Em crescimento, o esporte tem, no Brasil, cerca de 600 praticantes, que provam que a luta japonesa de origens milenares é para todo mundo. É interessante, né? O pessoal que luta sumô, eles são gordinhos, né? São bem gordinhos, né? E parece que uma das coisas que são especiais para quem luta sumô é ser gordo, né? Então, os gordinhos, né, que estão aí lutando sumô e tal, e normalmente o japonês
é um sujeito magro porque ele tem normalmente ele tem um tipo de alimentação, né, muito controlado, né, muita folha, né, muito legumes e etc, né? E não é como nós aqui que nos entupimos de massa, de carne demais, não é verdade? Né? De vez em quando eu chego numa comida aquilo, né? E que principalmente que tem churrasco, você olha o prato de alguém assim, aquele prato só de carne, né? Não tem uma folha, não tem um verde. O prato deve ter, né? Deve ser, né? Bem balanceado, isso é muito importante. Pois é, minha gente, eu espero que vocês, né, verdadeiramente saibam escolher a sua comida. Isso é muito importante, saber escolher a comida. Eu acho até que aquela comidinha que a gente tinha antigamente, de arroz, feijão, uma verdurinha, legumes, um pedacinho de carne, né? Era assim que a gente comia, né? E a gente vivia muito melhor e não éramos obesos, né? Porque hoje se entope de Coca-Cola, de refrigerante, né? Esse suco de caixinha, pelo amor de Deus, suco de caixinha é outro veneno que tem por aí. Se você não pode fazer um suco com a fruta que você compra, evite o suco de caixinha para os seus filhos, né? Coca-Cola demais. Eu lembro um dia eu recebi uma pessoa em minha casa, os meninos dele comiam de manhã pizza com Coca-Cola. Era tudo aqueles meninos obesos, gordos, né? Não pode fazer isso, né? Você tem que saber ensinar o seu filho, desde pequenininho, a comer uma comida realmente que é agradável para, não só para a nossa saúde, né? Mas também para a gente viver uma vida de mais qualidade. Falou? Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço para vocês.